Fazer um vídeo do Maradona foi difícil, né? Nunca escondi que foi o melhor jogador da história que eu vi jogar, evidentemente, do que eu vi. Fazer um vídeo do Paulo Rossi foi difícil. Paulo Rossi é 90% responsável de eu ser torcedor da Juventus. Fazer um vídeo do Vialli foi muito difícil. É um dos ídolos que eu tenho no futebol. Por causa dele, eu comecei a raspar a cabeça. É um visual que eu adotei inspirado no Vialli. E para fazer o vídeo de hoje é o pior. Para os mais novos, para quem tem menos de 30 anos, certamente já ouviu falar em Totò Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 90. Então hoje esse cenário especial em homenagem ao Schillaci, com o mascote da Itália no fundo, o boneco Tchau e a bandeira da Sicília, porque aqui não se trata apenas de um vídeo para falar da parte técnica, né? Os jogadores que eu citei, todos tinham um lance afetivo e, claro, não se trata aqui de dizer quem foi melhor, quem foi mais lenda, quem jogou mais tempo no clube, quem bateu recordes, quem foi artilheiro. Aqui vai um pouco além, aqui vai com uma certa afinidade com o Schillaci. Eu vou explicar. O Schillaci siciliano, eu acho que eu não sou muito... Não sei, talvez em outra vida eu tenha vivido na Sicília. Eu sempre quis conhecer esse lugar como uma sensação de retorno. E em 2010, quando estive pela primeira vez, parecia que eu já conhecia cada lugar. E depois eu voltei outras vezes. Meu pai, antes de vir para o Brasil, morou 6 meses em Palermo. E aproveitando essa afinidade, um momento que eu me recordo, Copa do Mundo de 90, quando a Itália vai para o segundo tempo das oitavas contra o Uruguai e o jogo estava 0-0, e quando o Schillaci faz 1-0, essa é uma lembrança que eu vou levar para o resto da vida. Meu pai não torcia para nenhum time, mas ele torcia para a seleção italiana, mas ele não demonstrava, apenas quando era jogo importante. E quando o Schillaci faz aquele gol com o Uruguai, meu pai fala: puta merda, até que enfim. Eu olho a cara do meu pai e fico assim, meio que besta. Como o futebol é uma coisa que mexe com a gente. E o Schillaci, quando eu tinha 15 anos, Copa do Mundo de 90, fazia os seus gols. Eu vou contar um pouco aqui de como eu conheci essa história do Schillaci e muito mais do que isso. A primeira vez que eu ouvi falar do Totò foi no jogo Juventus e Fiorentina em 1989. No mesmo dia, foi feita uma homenagem ao Scirea, que tinha morrido num acidente automobilístico. Vejam vocês. Então, esse jogo foi transmitido. Se eu não me engano, era o Canal 9 de São Paulo. Não lembro se era... Acho que era a Copa da Itália. O jogo foi em Turim contra a Fiorentina. Schillaci entra no segundo tempo. E eu até achei o nome dele estranho, né? Schillaci. Ele entra, ele faz o gol da vitória e resolve o jogo para a Juventus. O que motivou a contratação do Schillaci para a Juventus foi os números dele como artilheiro da Série B, jogando pelo Messina, time da Sicília. Muita gente, na época, questionou jogar na Série B uma coisa, na Série A outra. A Juventus bancou, contratou. E aí eu comecei a ver que todo jogo que ele entrava na Juventus, ele fazia gol. Era uma espécie de amuleto, de talismã. Isso em 89, mesmo ano em que na Itália despontava um certo Roberto Baggio pela Fiorentina. Baggio que viria a fazer dupla com Schillaci no início dos anos 90, depois da Copa do Mundo. E aí, que o Baggio foi a contratação mais cara da época. E o Baggio chega e a Juventus começa a fazer ali uma dupla infernal. Schillaci, depois disso, participa mais 2, 3 anos na Juventus, até 92, se transfere para o nosso rival, a Internazionale, e depois de mais um ano e meio,
ele vai jogar no Japão, sendo um dos poucos jogadores, um dos primeiros jogadores europeus a se transferir para o futebol japonês, que era emergente. E ele joga pelo Jubilee-Wata. Depois ele volta. A minha memória afetiva vai estar sempre lembrada às noites mágicas. O que são as noites mágicas, Mário? O hino oficial da Copa do Mundo da Itália de 1990, né? Que remetia ao verso Noites Mágicas, indo atrás de um gol num céu estrelado, num verão italiano. Essa música é uma das mais belas como hino de Copa do Mundo. O Schillaci fez ali uma nação toda sonhar com o título mundial. Porque durante a Copa de 90, era muito mais fácil você ir atrás do Maradona, do Matheus, do Ruud Gullit e do Van Basten, que era a dupla de holandeses, do Milan. Eles eram muito requisitados. O Maradona pouco falava. O Matheus também tinha aquela pontualidade de marcar entrevista. Acabou sendo campeão do mundo. Mas eles eram estrelas. Eles não vieram de times de segunda divisão. Eles não eram jogadores que não se esperava. Azeglio Vittini, quando fez a lista final para a Copa do Mundo e colocou Schillaci, surpreendeu a muita gente. Como que um jogador que só joga no segundo tempo da Juventus não é titular absoluto, só porque ele entra e faz gol, vai jogar na Copa? E o Schillaci entra no jogo contra a Áustria, estreia da Itália em Roma, jogo difícil, o jogo estava apertado, o Vialli era o titular, ele entra no lugar do Carnevali, que era jogador do Napoli. Poucos minutos depois, aos 33 minutos do segundo tempo, o Vialli faz uma jogada pela direita, cruza, o Schillaci sobe de cabeça, faz o gol 1-0 contra a Áustria. A gente achou que ali era apenas mais do mesmo, o jogador que entra no segundo tempo como talismã e faz o gol. A gente não sabia que ele estava começando as noites mágicas de um cara que arrastava a Itália até as semifinais da Copa, porque todos os jogos depois ele fez gols. Contra a Tchecoslováquia, não fez gol contra os Estados Unidos, mas contra a Tchecoslováquia ele fez e já começou a entrar como titular depois contra os Estados Unidos, ganhou a posição de titular, foi o jogo do Uruguai que eu falei agora há pouco, depois veio o jogo contra a Irlanda. O jogo contra a Irlanda foi um jogo que marcou minha vida, foi num sábado, e acho que foi um dos poucos, se não o único gol que fez a minha pele arrepiar. Quando ele faz 1-0 contra a Irlanda e o jogo acaba 1-0, arrepia a minha pele. Nem quando o Ravanelli fez o gol da Champions foi assim. E Schillaci saía comemorando com os olhos esbugalhados e o time inteiro em cima dele para abraçar ele. E aí, mais uma vez, nas entrevistas, como eu disse, ele era muito requisitado nas entrevistas. Mais uma vez ele fala assim: os gols que eu faço, aquele olhar, é uma raiva que eu tento externar. Os gols que eu faço é para desafogar as injustiças do mundo. Vejam vocês. Os gols que eu faço é para tentar fazer com aquele pessoal que sofre, né? É um desabafo meu contra tudo que é injusto. E aí, o Schillaci, nesse momento, ele se torna o centro das atenções de uma Copa do Mundo. Não era o Matheus, o Maradona acabou sendo coadjuvante, porque a Argentina estava se arrastando, o Gullit e o Van Basten foram uma piada na Copa, e o Matheus era aquele time que estava preparado para chegar na final, mas os olhos do mundo estavam no Schillaci, que até ali era o artilheiro. E o Schillaci fazia gols como quem dava um recado para a Itália e para o mundo, que os humildes podem vencer. Era o sul da Itália, os pobres, mostrando para o mundo quem podia ser melhor no esporte. Mais do que isso, semifinal contra a Argentina, 6, 7 minutos de jogo em Nápoles, 1-0 para a Itália. O Vialli chuta, o Goicoechea dá rebote, e quem está lá no lugar certo, na hora certa, e empurra a bola para dentro, Totò Schillaci. Eu achei que a Itália ia passar da Argentina, porque
começar o jogo fazendo 1-0. O jogo acaba 1-1, nos pênaltis a Argentina passa, o Schillaci não cobra pênalti, não foi relacionado para cobrar o pênalti, ou ele tinha saído, não me recordo, e a Argentina fica fora. Pela primeira vez eu vejo meu pai ir dormir antes das 8 horas da noite. Não sei se isso é coincidência, nunca perguntei para ele, mas eu acho que não. Fica o sentimento afetivo, porque ali, acho que cada um de vocês, não digo os mais novos, né, mas para quem tem 30 anos e vai lembrar, vai falar assim, qual é a melhor época da vida da gente? É a adolescência. Eu tinha 15 anos. Enquanto o Totó fazia gols, que eu vibrava. A minha alegria aos 15 anos era ver o Schillaci fazer gol na Copa do Mundo. E ele fazia. E a gente vibrava em frente à televisão. Como tantos outros ídolos. Eu nunca imaginei que um dia, através do fã-clube oficial da Juventus, a gente ia entrevistar esse cara. E que eu ia ser o escolhido para fazer uma entrevista com ele. Isso aconteceu em 2020, 31 anos depois da Copa de 90. 31 anos depois das Noites Mágicas. E aí, nessa entrevista, eu vou deixar aqui na descrição o link com a entrevista completa. Tá em italiano, eu sei que muitos não vão entender, alguns vão entender alguma coisa. Mas dentre as coisas que eu conversei com ele na entrevista, mais ao final, não tinha nada a ver com futebol. Eu perguntei para ele, como bom siciliano que ele era, e aí, Schillaci, quando você entra numa doceria, o que você prefere de doce? A cassata siciliana ou o cannoli siciliano? A cassata é um doce que até existe aqui no Brasil, mas o mais famoso é o cannoli, todo mundo fala do cannoli. E eu torcendo para ele falar cannoli, que é o meu doce preferido. Ele vira e fala assim, não tem como, é o cannoli. Aí eu vibro na entrevista, eu falo, Totó, você acaba de marcar mais um gol, mais um golaço, né? Porque o cannoli é o melhor de todos. E ele cai na risada. A partir daí criou-se uma certa afinidade, como eu disse no início do vídeo. A gente tinha WhatsApp e de vez em quando eu mandava mensagens para eles durante o ano. Aquela coisa de não querer incomodar muito, né? Afinal de contas, o cara foi artilheiro da Copa de 90. E a gente conversava de vez em quando e ele sempre falava assim... Às vezes que a gente conversava, ele falava... Quero conhecer o Brasil. Quem sabe a gente não faz alguma coisa junto aí, com o seu pessoal, seu grupo de juventinos. Ele falava isso. Ele tinha intenção de vir conhecer o Brasil. Imagina você, no seu WhatsApp, conversar com o Schillaci, o artilheiro da Copa do Mundo de 90, que você só via pela televisão, fazendo gols. É surreal. Essa entrevista, pelo fã-clube, que eu vou deixar aqui na descrição, passa pelas mãos do meu grande amigo Lucas Galo, a quem eu agradeço publicamente por ter me proporcionado esse momento alegre em 2020, porque em 2020 a gente estava preso em casa. E eu só saí, eu vou contar um segredo, eu não saí de casa há quase 2 anos. Eu só saí de casa, eu só saía escondido para treinar. A gente numa academia que a gente fechava, a gente treinava escondido na academia. Mas calma, era com responsabilidade. Eram 6, 7 alunos só e cada um mantendo distância. Mas é com portas fechadas. Fora isso eu não saía. Eu não saía de casa. Quem comprava as coisas para mim era meu irmão. Eu só saí uma vez na pandemia para entrevistar o Schillaci. E amanhã a gente vai falar sobre camisas de vídeo, coleção de camisas. Essa aqui é uma camisa que lembra o modelo que a Itália usava na Copa. Ele usava 19, né? Aqui no caso é a 10, mas não tem problema. É um modelo inspirado na camisa que a Itália usou na Copa do Mundo de 90. E é difícil falar do Schillaci, procurar palavras onde você não tem palavras. Eu tentei aqui relatar o que a minha memória permitiu. Um pouco da carreira aí, as lembranças desde que eu vi ele pela primeira vez na televisão, mas fica, querendo ou não, essa proximidade. Nessa entrevista também, ele tinha muita amizade com o Taccone, que graças a Deus se recuperou. Taccone, goleiro da Juventus, campeão do mundo, com a Juventus campeão da Champions, goleiro reserva na Copa de 90.
Ele entrou nessa entrevista junto com o Esquilate, os dois fizeram uma brincadeira lá, um ping-pong, foi bem legal. Eu lembro que eu comecei a cantar o hino da Copa para ele, e o Taccone falou assim, não canta que o Totó vai ficar bravo, né, porque o Totó já tá velho, né, e velho não gosta de música alta. Então, o que vai ficar para mim, além da lembrança do artilheiro, era uma espécie de, não de amigo, mas de um conhecido, porque ficou o desejo no ar de conhecê-lo pessoalmente. E principalmente quando ele respondia às minhas mensagens e falava assim, por exemplo, no aniversário dele, né? Dia 1º de dezembro ele faz aniversário, parabéns Totó, como eu faço com todos os meus amigos anônimos. Felicidades, parabéns, tudo de bom, muita saúde. E ele sempre agradecia, obrigado Mário, obrigado a você pela lembrança, pelo carinho. Vocês do Brasil, do fã-clube, são fantásticos, sempre com afeto. Ele respondia com afeto e com uma memória, uma referência muito boa, né? Uma simplicidade. Esse era o Totó, um cara humilde pra caramba, humilde, que fazia a gente ter orgulho de ser colocado nos holofotes do sul, né? Do sul da velha bota. Um cara humilde. É isso. Amanhã a gente vai fazer aqui mais um capítulo da coleção de camisas. Obrigado por tudo, Esquilate.